Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Está começando mais um programa Música e Mensagem, já com esse axé, com essa energia vital, com toda essa aura da egrégora indígena, dos índios, a espiritualidade indígena. E isso é muito bom. Eu quero convidar vocês para participarem de uma palestra sobre a espiritualidade xamânica dos povos nativos norte-americanos e faremos uma vivência em grupo dentro dessa linha xamânica e vocês também receberão aplicação de energia, exteriorização energética, mais ou menos como passes no espiritismo e na Umbanda, ok? Esse evento é gratuito, ok? Então, olha lá, anote, evento gratuito lá no nosso núcleo. O núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Então, pega a caneta, pega o papel, eu vou divulgar novamente o evento, vou passar a data. Aliás, a data eu já passo já. Será na última sexta-feira do mês, ok? Toda última sexta-feira do mês nós temos a nossa sessão de harmonização áurica, harmonização espiritual. Cada sessão ela tem como base um tema de uma palestra, depois de exercícios de vivência em grupo, com música, com visualização. Se o grupo que for pequeno, a gente arrasta as cadeiras e faz uma roda xamânica. Se for um grupo maior, a gente faz sentado mesmo, só ouvindo as músicas, visualizando. Vocês vão conhecer um pouco da cultura, da espiritualidade xamânica, ok? Quem fará a palestra é o Fábio Magri, ele que é um pesquisador espiritualista. Então, vocês estão convidados na última sexta-feira de outubro, dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, lá no nosso núcleo. Bom, eu fiquei falando, acho que deu tempo de quem quisesse pegar a caneta. Então, deixa eu passar o endereço aí. Rua Falchi Giannini. Vou soletrar. F-A-L-C-H-I. Falchi Giannini 515.
fica na Vila Prudente, ok? Nós estamos a nossa rua é uma travessa da Rua do Orfanato. Anote, Rua do Orfanato, que é uma das principais ruas lá da Vila Prudente. Você pode descer no metrô Vila Prudente, se informa com o pessoal lá como que você faz para chegar até a Rua do Orfanato. Você está mais ou menos a uns 2 quarteirões de distância. Chegou na Rua do Orfanato, você sobe a Rua do Orfanato, 4 quarteirões, e você já chega na Rua Falque Giannini 515. Será no dia 31 de outubro, das 19h30 às 21h30, ok? Das 19h30 às 21h30. Uma palestra e vivência sobre a espiritualidade dos povos nativos norte-americanos, ou seja, uma palestra sobre o xamanismo norte-americano, com essa vivência que nós vamos fazer, tá bom? E a exteriorização de energia. O evento, repito, é gratuito, e eu peço, quem puder, leve 1 quilo de alimento não perecível ou um pacote de fraldas infantil tamanho G. Infantil tamanho G, para os nossos trabalhos de assistência social. Ok? Mais informações? Anote. 2645-4017. 2645-4017 é o nosso telefone, ou no site, em breve colocaremos mais informações. Por enquanto você pode acessar o site da Revista Cristã de Espiritismo. Por enquanto, a divulgação está lá, nós estamos já montando um site do nosso núcleo, mas lá no site da revista, ela cede espaço gentilmente. Lá no site você pode pegar essas informações. www.rcespiritismo.com.br. Bom, hoje o tema do programa é, devido à polêmica cada vez maior que tem repercutido aí, que tem gerado aí na nossa sociedade, principalmente durante esta semana, a questão da homossexualidade. Nós vimos aí uma atitude lamentável de um candidato à presidência expondo algo, incitando ódio aos homossexuais, porque quando você fala, olha, eu quero os homossexuais longe de mim, isso não é simplesmente defender os teus direitos, mas é querer discriminar. Olha, quem pode ficar perto, quem pode ficar longe, eu quero longe de mim. É complicado isso. Então, muitas pessoas perguntam, e aí? O que o Espiritismo diz sobre a homossexualidade? Veja bem, o nosso programa é um programa universalista, ou seja, ele não tem vínculo com nenhuma doutrina. Nós aprendemos com as diversas doutrinas, filosofias, com a ciência, com a arte. Aqui a gente busca uma integração do conhecimento humano. A nossa abordagem é uma abordagem integral, buscando os pontos de convergência, sabendo as diferenças que existem entre as diversas doutrinas e respeitando essas diferenças, ok? Mas aqui eu sou um livre pensador. Então eu me reservo no direito de discordar desta ou daquela religião, ou desta e daquela doutrina. Porém, eu sei que muitos ouvintes do nosso programa são espíritas ou umbandistas, até por conta das revistas que eu faço. Eu sou o editor da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. Então eu sei que muitos ouvintes são espíritas e umbandistas, muitos. Então eles me perguntam, o que o Espiritismo diz? Olha, na obra de Kardec, pelo menos eu não me lembro de ter lido algo a respeito da homossexualidade. O que nós podemos encontrar é algo a respeito disso na opinião de médiuns que vieram depois de Kardec, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, ok? Robson Pinheiro, grandes médiuns aí e por aí vai. Chico Xavier nunca condenou ou discriminou a homossexualidade. Aliás, eu nunca vi o Chico condenar algo. Para mim, foi um dos seres humanos que mais souberam aí respeitar as diferenças. Ele tinha suas crenças, ele era cristão, ele tinha sua forma de entender o espiritismo.
e Jesus, que necessariamente não é a minha maneira, mas eu respeito. Mas, independente das diferenças, para mim, Chico foi um ser humano extraordinário, fora do comum, extraordinário. E eu nunca vi o Chico condenar, né, a homossexualidade. Bom, no Livro dos Espíritos, para quem é espírita, no Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação espírita, é o livro base da codificação espírita, ok? De Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na questão 200, no capítulo Sexo nos Espíritos, na questão 200, Kardec perguntou o seguinte: os espíritos têm sexos? Veja bem, tem sexos. Ou seja, se essa tradução que eu tenho aqui estiver correta, porque ela é uma tradução do original, do francês, se ela estiver correta, está no plural. Então, a gente não está falando aqui de sexualidade, mas nós estamos falando aqui de manifestação do sexo em si, ou seja, masculino e feminino, homem e mulher. Os espíritos têm sexos? E a resposta é: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Bom, deixa eu explicar. Essa obra é uma obra básica. Kardec disse que no futuro muitas outras obras viriam aprofundar e, inclusive, talvez corrigir o espiritismo nos pontos em que ele estivesse equivocado. Inclusive, Kardec disse: se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em algum ponto, fique com a ciência e não com o espiritismo. Portanto, a mentalidade de Kardec era uma mentalidade de que o espiritismo era uma doutrina em construção, em evolução, ok? Portanto, não pode existir fanatismo no espiritismo, nem dogmas. Apesar de que muitas pessoas transformaram a obra de Kardec em dogmas. Muito bem. Os espíritos dizem então que não existe sexos nos espíritos, porque isso depende do organismo. Tá certo? Depende. Vamos lá? Olha lá. Não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Gente, se você morre, ok? O teu corpo vai se decompor. Você vai se manifestar com o teu corpo mais denso. Qual é o teu corpo mais denso após o corpo físico? Ele já existe, você já se manifesta com ele quando você se projeta para fora do corpo no período de sono. Você já se projeta com ele para fora do corpo, ele já existe, porém, ele não é o corpo mais denso que você está se manifestando no momento. O corpo mais denso pelo qual você, que é uma consciência, um ser, se manifesta no momento, é o corpo físico carnal. Quando o corpo físico carnal morrer, o teu corpo mais denso será o corpo astral, ou Kardec chamou de perispírito, tá bom? Ou psicossoma, corpo espiritual, corpo astral, não importa o nome, tá? Corpo astral, ele que será o corpo que você vai se manifestar diretamente. Esse corpo é um corpo sutil, é um corpo, entre aspas, energético, tá? Ele não é um corpo como o nosso corpo, um organismo carnal que tem órgãos, tecidos, né, vísceras, sangue, nervos. Ele não é um corpo assim. Ele pode ter uma aparência humana, ele pode ter órgãos, a aparência de órgãos, sim. Por quê? Porque você desencarnou e você está ligado ao corpo físico, você esteve ligado ao corpo físico.
Não durante uma encarnação, mas durante várias encarnações. Então, devido a um condicionamento mental e energético, o teu corpo astral, o teu perispírito, ele pode se apresentar com a forma do corpo físico, inclusive com órgãos, braços, os membros, né, braços, mãos, pernas e às vezes com órgãos internos. Mas esses órgãos são apenas a aparência. Ele é um corpo energético. É um corpo sutil. Então não existe aparelho reprodutor masculino e feminino nele. Portanto, os espíritos não têm sexos da maneira como você entende. É isso que os espíritos quiseram dizer. Ora, se você se manifesta após a morte com um corpo sutil, que não é um corpo de carne, ele não tem órgãos. É um corpo de pura energia, mas que devido a um processo do reencarne constante, ele se apresenta com a forma humanoide. Mas você tem espíritos muito evoluídos que se apresentam com a forma de uma esfera de luz, uma estrela de luz, um raio de luz. Aí eu pergunto, onde que está o pênis de uma estrela de luz? Onde que está o cotovelo de uma estrela de luz, de uma esfera de luz? Você entende? Então, tudo é uma questão de processo evolutivo. Do ponto de vista orgânico, os espíritos não têm sexos. Agora, e sexualidade tem? Sim. Você morreu, você vai continuar se expressando do jeito que você era em carne e osso. Então você vai continuar tendo a aparência de um corpo de homem, se você era homem e estava bem adequado a esse corpo, ou se você era mulher, vai continuar se apresentando como mulher se você estava bem adequado psicologicamente dentro desse corpo. Se você se identificava com esse corpo, você vai manter a mesma aparência, tá? Em condições comuns, normais. A tua sexualidade ela vai continuar. Você não vai ser um ser assexuado após a morte. Se você sente atração sexual por mulheres, você vai morrer, você vai continuar sentindo atração sexual por mulheres. Se é por homem, por homem. A tua sexualidade ela continua porque isso é do ser, é da consciência, ou daquilo que os espíritas chamam do espírito. Não é do corpo. A sexualidade ela se manifesta por meio do corpo, mas ela é intrínseca ao ser. A sexualidade. Só que quando eu falo em sexualidade, eu estou falando em algo que tem uma gama de expressão muito grande. Sexualidade ela não se limita à manifestação do ato sexual. Sexualidade ela envolve a personalidade. Ela envolve o lado emocional, o lado mental. Ela envolve níveis muito mais profundos do ser. É algo mais amplo e não limitado à esfera da prática sexual, do ato sexual em si. Sexualidade é algo muito maior. Então a tua sexualidade ela continua existindo. Veja bem, na questão 201, o Kardec perguntou: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos responderam: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ok? Muito bem, vamos explicar. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então ele está dizendo o seguinte, que, essencialmente, não há diferença entre homem e mulher. A consciência, ela está além da polaridade masculina e feminina, da dualidade, ok? A consciência, o ser, ele está além de toda a dualidade. Ele transcende a toda a dualidade. No momento, nós nos expressamos em uma das polaridades. E quando eu falo de me expressar como homem ou como mulher, eu não me refiro apenas no nível físico, mas no nível psicológico. No nível psicológico. Então você tem o quê? Uma pessoa que está num corpo de homem, mas que se sente mulher. Psicologicamente falando, não é uma opção. E aí eu já estou entrando naquele tema da homossexualidade. Não é uma opção. Eu escolhi ser gay. Gente, você não escolhe. Você escolhe
transar com alguém do mesmo sexo. Aí você pode escolher. Né? E isso hoje em dia é muito comum, principalmente entre os jovens dessa geração atual. Né? Mas isso não quer dizer que você seja homossexual. Ora, quem é que não sabe que às vezes acontece nos presídios o quê? Os presos, eles escolhem alguém lá e fazem sexo com essa pessoa. Porque eles estão tão naquela necessidade, naquela fissura, né, que eles fazem sexo com aquela pessoa do mesmo sexo. Eu não sei se isso ainda acontece hoje em dia, mas isso aconteceu muito. Agora fala pra mim, esses presos todos são gays? Não. Mas foi um momento deles. Eles escolheram, necessitaram dessa experiência. Mas eles se sentem como homens, ok? Então, homossexualidade não tem nada a ver com você escolher transar com alguém do mesmo sexo. Você escolhe. De repente você é hétero, mas você tá lá no embalo, sentiu atração por uma amiga e rolou. Isso não quer dizer que você seja homossexual. Mas naquele momento você decidiu se entregar para aquela experiência sexual com alguém do mesmo sexo que você. Se você decidiu, tá decidido, acabou. Ser homossexual é algo que vai além. Homossexualidade é algo que está ligado ao ser. Aquele ser, ele se sente com aquela sexualidade. Então você tem aqueles espíritos que estão num corpo de homem, mas se sentem como mulher. Ou estão num corpo de mulher, mas se sentem como homem. Eles não escolhem. Aquilo é a natureza deles. Veja bem, antes de eu prosseguir nessa linha de pensamento, deixa eu só voltar um pouquinho. Na questão 201, né, Kardec, então, retomando, o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, ok? Agora, isso não quer dizer que numa encarnação você encarna como homem, na outra você vai encarnar como mulher, aí na outra como homem, aí na outra como homem, depois na outra como mulher. Eu duvido que seja assim. E quem já leu a obra do espírito André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, o próprio André Luiz diz que os espíritos permanecem por períodos estagiando dentro de uma linha sexual, para depois fazer uma alternância. Então, eu concordo com André Luiz. Eu também percebo que é dessa forma que a coisa acontece. Eu não acho, eu posso estar errado, André Luiz também pode estar errado, porque ninguém é perfeito, ok? Mas eu concordo com André Luiz. Eu acho que você passa tempos, milênios talvez, ou séculos, reencarnando como homem ou como mulher. E em determinado momento, talvez você mude e reencarne num corpo de outro sexo. Só que esse processo ele tem que obedecer a uma transição psicológica, ok? Então, na verdade, ninguém no movimento espírita ainda sabe exatamente como isso acontece. Ninguém. Nós temos muito pouca informação sobre isso. Mas André Luiz disse que nós passamos por um período estagiando numa linha sexual e não que você encarna numa como homem e na outra como mulher. Por quê? Como eu disse, ser homem ou mulher é uma questão de psicologia, de como você se sente, e não é simplesmente mudar de corpo, ok? Portanto, a questão da homossexualidade ela é muito mais profunda. A ciência hoje, a medicina, não considera a homossexualidade como uma doença. Não tem cabimento você falar em cura gay, porque homossexualidade não é doença. Ah, Vitor, mas não tem aquelas pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e aí viram homossexuais? Olha, eu duvido que isso seja motivo determinante para alguém se tornar homossexual, porque as pessoas não se tornam homossexuais numa encarnação. É isso que eu estou dizendo, aquele ser ele já traz isso. Então, você tem um monte de gente que foi abusado na infância e nem por isso virou homossexual. Então, eu acho duvidoso você afirmar esse tipo de coisa. Eu questiono isso, tá? Questiono com toda humildade.
Vitor, o homossexual, eu já ouvi muito isso. É aquele que abusou muito do sexo numa reencarnação e quando reencarna, ele é obrigado... Vamos supor, o cara ele era machão, abusou de um monte de mulher. Então, como castigo, esse machão reencarna num corpo de mulher. Aí ele não se adapta e vira, então, lésbica. Eu já ouvi muito isso. Olha, se isso acontece, a gente não pode generalizar. Talvez seja um caso ou outro. Mas eu não gosto de generalizar. Não gosto. Eu acho que é você ainda olhar a homossexualidade como se ela fosse um problema. E para mim a homossexualidade ela não é um problema. Problema é você ser uma pessoa reprimida sexualmente. Isso é um problema. Ah, Vitor, mas a gente não tem que colocar o amor no ato sexual? Sim. Se você colocar a energia, o sentimento de amor no ato sexual, o amor, na minha opinião, é uma energia, é um sentimento de ordem espiritual. Para mim, o amor é o sentimento mais poderoso que existe no mundo para que a gente traga equilíbrio para alguma coisa. Tanto que Jesus mesmo, para quem é cristão, Jesus não falou, o amor cobre a multidão de pecados? Olha aí. Eu nunca vi Jesus condenar a homossexualidade. Ao contrário, eu vi Jesus falar, o amor cobre a multidão de pecados. Ainda que a homossexualidade fosse um pecado. Se um casal homossexual se ama, qual o problema? Então eu não entendo como alguém cristão pode condenar a homossexualidade se Jesus mesmo não condenou. Ao contrário, Jesus ressaltou a importância do amor. Mas vamos voltar. Eu não vejo a questão da homossexualidade como algo errado. É um momento de cada um. É uma experiência que cada um está passando. O problema são aquelas pessoas desequilibradas sexualmente, que caem no excesso. E isso vale para homossexual e heterossexual, ou para bissexual, tá? Porque você tem aquela pessoa que é bi, ela gosta, ela se permite sentir prazer tanto com homens quanto com mulheres. E daí? Se ela se permite experimentar esse prazer com homem e mulher, é uma escolha dela. É uma escolha dela. Agora o problema é o desequilíbrio, o excesso. Percebe? Esse é o problema, a falta de respeito. Para mim, o sexo não precisa ser com aquela pessoa que você quer casar, com o grande amor da sua vida. Se há respeito entre todas as partes, entre ambas as partes, enfim. Se há respeito, pronto. Se há carinho, legal. Mas tem que ter tesão, né? Tem que ter atração, tem que ter desejo. Então, na minha opinião, o grande problema é quando há o excesso. A falta de respeito. A falta de respeito. Ai, mas e se eles se beijarem em público? E qual o problema? Quando eu ando na Paulista e eu vejo um casal gay na minha frente, eu estou com a minha filha de 10 anos, minha filha olha pra mim e eu falo, filha, é normal. Tem homem que gosta de namorar com mulher e tem homem que gosta de namorar com homem. Isso é normal, cada um escolhe com quem quer namorar. Quem somos nós para julgar? O desequilíbrio, sim, é o problema. A patologia, sim, é um problema. E olha, o que eu mais vejo são heterossexuais desequilibrados por aí. Homens abusando de mulheres. Sabe, mulheres se fazendo de objeto sexual de homem. Mulheres caindo numa vulgaridade sexual, banalizando o sexo, banalizando o desejo. Pessoas apegadas ao sexo, viciadas em sexo. Então não precisa, sabe, criar um tabu. O sexo ele pode ter amor, mas é importante que tenha carinho, que tenha respeito e que tenha tesão, que tenha consentimento entre todas as partes. Isso sim é fundamental. Sem consentimento entre todas as partes não pode ter sexo. E que todas as partes tenham maturidade para saber o que estão fazendo também. Tá bom? O resto é opinião de cada um. Eu disse aqui o que eu penso na minha
experiência prática. Respeite. O importante é que haja amor, carinho. O resto, cada um sabe o processo que está vivendo, o processo que está passando. Tem gente que se reprime a vida inteira e é perturbado sexualmente. Isso vale para homossexual e para heterossexual. Tá bom? Respeito é bom. Não importa se é homo ou hétero. Respeito tem que estar em todo mundo. Fique na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.